programa Cortes Supremas traz informações jurídicas de vários países do mundo. Um giro pela África, América, Ásia, Europa e Oceania. Reportagens especiais sobre o Mercosul, decisões históricas para o direito internacional, além de informações sobre os direitos fundamentais. Harmonizar a legislação com a de outros países, permitindo maior aproximação entre os judiciários, além de trocar experiências e modernizar a aplicação das leis. Na reportagem que segue, vamos conhecer o que é o direito comparado. Aumento do comércio, livre circulação de pessoas, direitos dos cidadãos. Os países que se integram em bloco tentam harmonizar suas legislações para facilitar o processo de integração. E é na busca por uma interpretação homogênea das normas que o chamado direito comparado ganha maior importância. Mas você sabe o que é esse direito? O direito comparado estuda simultaneamente legislações de países diferentes. Auxilia o direito no sentido de você compreender melhor como outros países lidam com o mesmo assunto. Por exemplo, você pode estudar direito civil nos Estados Unidos e direito civil no Brasil. E, a partir disso, observar quais são as convergências e as divergências nos dois sistemas. O direito comparado nasceu oficialmente na França, na segunda metade do século XIX. Mas para muitos especialistas, muito antes disso, o direito comparado já era aplicado. Das origens mais remotas, o direito comparado resulta desses contatos culturais entre povos de formação jurídica semelhante ou diversa. A gente pode dizer que desde que existe direito, que existe intercâmbio entre as sociedades, existe alguma forma de comparação. Sempre você olha para o que o outro está fazendo em termos de direito, para você aplicar ou interpretar o seu próprio direito. No Brasil e nos países da América do Sul, as leis e jurisprudências são geralmente comparadas às dos países da Europa e dos Estados Unidos. E ao longo dos anos, a maneira como o direito comparado é aplicado mudou. No passado, por exemplo, se achava que direito comparado era pegar legislações. Você pegava a legislação de um país e comparava com a sua. Hoje, por exemplo, já se diz que o direito comparado é muito mais que isso. Ele significa um estudo muito mais profundo sobre os hábitos, os costumes de cada povo específico em relação ao seu direito. Utilizado na reforma de códigos e na criação de novas áreas, como é o caso do direito ambiental no Brasil, o direito comparado é também uma ferramenta de aproximação entre os países. O estudo de direito comparado, acho que cada vez mais se torna mais importante em relação da intensificação das relações entre os povos, entre os países. Novamente, com toda essa a evolução de transportes, informação, de comunicação, a tendência é as pessoas se cada vez mais relacionarem internacionalmente. E, portanto, é importante que se saiba como funciona o direito de outro país para que essas relações sejam estáveis. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o direito comparado. Origem. Os doutrinadores hoje são mais ou menos concordantes no sentido de definir um momento inicial do direito comparado como a realização do primeiro Congresso Internacional de Direito Comparado, que aconteceu em 1900 em Paris. A partir daquele momento se considera que o estudo de direito comparado se institucionalizou e se transformou efetivamente como um ramo do direito. O direito comparado no Brasil. A utilização do direito comparado no Brasil é uma tradição já. Os ministros citam a jurisprudência ou repetem a argumentação desenvolvida, se utilizam de autores do direito comparado de outros países como uma maneira de consolidar a argumentação que está sendo desenvolvida e se utiliza, vamos dizer assim, dos efeitos dessa legislação ou dessa prática, desse julgamento no país, no direito comparado, como um sinal do que pode vir a acontecer no Brasil. O direito comparado em outros países. A prática do uso do direito comparado como uma espécie de fonte do direito constitucional é também usual no exterior. A leitura de acórdãos da Corte Constitucional Alemã ou da Corte Constitucional Espanhola,
dos tribunais italianos e portugueses, é possível se dizer que na experiência europeia, de fato, o uso do direito comparado tem se transformado também numa fonte de aplicação do direito constitucional interno, né? O direito comparado na América do Sul. O famoso Código Civil argentino, por exemplo, se baseou um pouco também no nosso Código Civil de 1916, no início do século. Mas a aplicação das cortes constitucionais, a aplicação dos tribunais hoje, nos países da região, tomam também o direito comparado, mas muito mais utilizando a perspectiva, o paradigma europeu. Importância. Quando se compara experiências jurídicas, o país tem um sinal, com uma certa clareza, do que pode vir a dar certo, quais são os modelos jurídicos que podem vir a dar certo no país. E com isso você, na verdade, evita que experiências mal sucedidas precisem ser revistas ou aplicadas no Brasil. Precauções. Quando se compara sistemas sob a perspectiva, por exemplo, dos direitos fundamentais, é claro que você se baseia muito na história de cada país, na contingência de cada país, nos elementos culturais de cada país. E se você tomar de uma maneira muito cega a experiência estrangeira, talvez você não dê o devido cuidado ou a devida cautela na análise e na consideração de experiências que são muito próprias de cada país, né? Em instantes, mulheres em campos de refugiados aprendem sobre a importância do aleitamento materno.